Graça, não é? O perdão imerecido da parte de Deus e paz, que é a nossa reconciliação com Ele, graça e paz da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo para todos nós nesse momento. Estamos iniciando mais uma aula do estudo da carta de Paulo aos Colossenses. Hoje nós estaremos estudando no capítulo 1 os versículos de 24 até o 29. Eu convido a todos vocês para que abram as suas Bíblias nesses versículos que nós estaremos analisando. Colossenses, capítulo 1, 24 até o versículo 29. Eu passo a fazer a leitura. A missão de Paulo, o mistério do Evangelho. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse ministério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, esperança da glória, o qual nos anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Deus. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Glória a Deus. Vamos estar nesse momento curvando as nossas frontes e vamos falar com Deus, pedindo a Ele que esteja nos dirigindo nesse estudo, nesse momento. Amado Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor, por esse momento tão gostoso, quando podemos parar as nossas atividades e estudarmos, Senhor, a Tua palavra. Ó Deus, muito obrigado pela vida do apóstolo Paulo, este homem, ó Deus, que foi usado por Ti para trazer tantos ensinamentos à Tua igreja, que trabalhou com tanto afinco, tanto amor, ó Deus. Nós Te glorificamos por essa vida, nós exaltamos, Senhor, o amor que ele tinha, a consciência, ó Deus, do ministério que ele tinha a realizar para os gentios e que alcança, Senhor, a todos nós, ainda nesse tempo presente. Ó Deus, nós queremos te pedir que essas instruções, essas orientações, ó Deus, a palavra que o teu servo, instruído por ti, nos dirigiu, que ela ache guarida em nossos corações. Que nós possamos, Senhor, ao estudar essas palavras, entender, Senhor, aquilo que o Senhor queria dizer por meio do teu servo e colocarmos principalmente em prática na nossa vida, no nosso dia a dia, Senhor, aquilo que precisamos. Que haja, ó Deus, através desse estudo, mudança de vida, que haja mudança de mente, mudança de comportamento, Senhor. Que nós possamos entender a extensão do amor do Teu Filho ao morrer na cruz por nós. Que nós possamos entender o ministério que o Senhor tem outorgado a cada um de nós. E que nós possamos, principalmente nesse estudo de hoje, entender o sofrimento que muitas das vezes, ó Deus, advém no ministério. Nós aproveitamos esse momento para pedir por todos os teus servos, ó Deus, que exercem o ministério pastoral, que o Senhor possa estar dando consolo, que o Senhor possa estar dando as tuas mais ricas bênçãos, Senhor, para eles nesse momento. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Irmãos, esse texto de hoje, esse versículo de número 24, ele causa muita polêmica, existe muita dificuldade de interpretação nesse versículo e muitas seitas se baseiam nesse versículo para terem a sua teologia, não é? Dentro da seita, eles usam esse versículo para
mudar, deturpar a palavra de Deus. Então, antes de nós iniciarmos o estudo mesmo, que vai estar aqui dividido, nós hoje estaremos falando a respeito do ministério de Paulo. Primeiro estaremos falando sobre o ministério de Paulo aos gentios e depois estaremos falando sobre a mensagem de Paulo, e na próxima semana nós iniciaremos, ainda dentro da questão ministerial de Paulo, falando sobre a chamada de Paulo à igreja de Colossenses. Mas hoje estaremos focando principalmente no ministério de Paulo aos gentios e na mensagem de Paulo, que é o que consta nesses versículos de 24 a 29. Mas antes eu queria que nós parássemos para analisar esse versículo de número 24, quando Paulo diz: agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Então, muitos segmentos religiosos, ou seitas, não é? Melhor colocando, utilizam esse detalhe aqui, quando Paulo diz que preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne a favor do seu corpo, que é a igreja. E, desse texto surgem diversas heresias, como, por exemplo, que uma pessoa, no caso aqui, Paulo estaria dizendo que ele está completando a obra de Cristo, que a obra de Cristo ela não teria sido completa, ela não teria se completado na cruz do Calvário quando ele morre e ressuscita. Quando Cristo morreu e ressuscitou, ele completou toda a obra. Não existe nenhum outro meio pelo qual possamos ser salvos. Não existe, só podemos ser salvos aceitando a Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Mas através desse detalhe aqui, que, como nós dissemos na aula passada, o texto, fora do contexto, ele é um pretexto para a heresia. Então as pessoas usam esse pedacinho aqui, quando Paulo diz que preencho o que resta das aflições de Cristo, para dizer que a obra de Cristo não estava completa, não foi completa. Isso é uma grande heresia. E como que eles aplicam isso? Eles aplicam isso dizendo que o homem, ele, no caso Paulo, não é? Estamos aqui focando em Paulo. Então Paulo, ao sofrer por Cristo, Paulo estaria dando bônus para aqueles que não completam a sua obra. Então, funcionaria assim nos nossos dias. Eu, né, vamos me colocar aqui como uma pessoa muito boa, boníssima, né, e que exercesse a graça de Deus em toda a sua extensão e fosse uma pessoa de muitas obras, de muita caridade. Então eu teria realizado além do necessário para a minha salvação. E aí, o que excedesse da minha salvação, eu poderia passar para um ente querido que não fosse tão bom quanto eu fui, que tivesse deixado um pouquinho a desejar ali, né, nas suas práticas religiosas. Isso é utilizado. Não é? Vários segmentos aí, várias seitas, eles utilizam essa atribuição. No passado, a Igreja Católica, com as suas inquisições, era uma forma de estar trabalhando isso, onde a pessoa estaria ali, então, comprando um pedacinho, através das suas indulgências, estaria ali comprando um pedacinho, não é? O seu direito a poder entrar no céu. Isso não existe. E nós estaremos explicando à luz da Bíblia e através de alguns estudiosos bíblicos, alguns teólogos, eu trouxe aqui e eu vou pedir permissão aos irmãos para estar lendo agora o que Thomas Cook ele fala a respeito desse texto de Colossenses 1, 24. Ele vai dizer o seguinte: nada poderia estar mais longe da intenção do apóstolo, como é manifestado em todo o teor dos seus escritos. Ou seja, todos os escritos de Paulo falam ao contrário, diz que Cristo, não é a plenitude do Evangelho, Cristo é a razão de ser do cristianismo. E Thomas Cook, então, ele fala, nada poderia estar mais longe, ou seja, dizer que Cristo não completou a sua obra
é a coisa que está mais longe da intenção do apóstolo Paulo, como é manifestada em todo o teor de seu escrito, do que dizer que os sofrimentos de Cristo eram imperfeitos quanto à plenitude da expiação necessária para a justificativa dos crentes. Mas ele reteve profundamente em sua mente a impressão da primeira lição que teve da boca do seu Salvador, a saber, que ele foi perseguido em seus membros. Atos 9, versículo 14, e aí vamos abrir lá. Eu vou pedir para o Mateus depois para colocar esses textos, vou passar para ele para estar colocando esses textos, esses comentários, né, que eu estarei lendo, para os irmãos poderem ter uma melhor dedicação a esse estudo. Mas Atos 9, versículo 4 diz: E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então, Atos 9, 4, ele, portanto, considera como plano da providência que uma certa medida de sofrimento seja suportada por esse corpo da qual Cristo era a cabeça. E ele se alegra em pensar que o que ele suportou em sua própria pessoa, em certo sentido e grau, se assemelha aos sofrimentos do seu adorável Senhor. E aí ele cita aqui o texto de Efésios, que eu peço a vocês também que abram, Efésios 3, versículo 13, que diz: Portanto vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a glória de Deus. E Filipenses 2, versículos 7 e 18, aonde Paulo fala, versículos 17 e 18. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me, e como com todos vós me congratulo. Assim, vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. O John Wesley, ele fez o seguinte comentário a respeito desse mesmo texto. Agora eu me regozijo com meus sofrimentos por você, e encho, ou seja, pelo qual eu encho, o qual está por trás dos sofrimentos de Cristo, o que resta a ser sofrido por seus membros. Estes são chamados de sofrimentos de Cristo. O que resta a ser sofrido por seus membros são chamados de sofrimentos de Cristo. Primeiro, porque o sofrimento de qualquer membro é o sofrimento do todo, e especialmente da cabeça, que fornece força, espírito, sentido e movimento a todos. Irmãos, isso é muito fácil de nós entendermos. Quando eu leio, eu fico sempre com a intenção, o pensamento de que não estão, ou que vocês não estão entendendo. Eu peço desculpa por ficar, às vezes, interrompendo a leitura para poder explicar. Mas aqui o que John Wesley está falando é que isso é bem diferente, interpretar que a obra de Cristo não foi completa é bem diferente do que o apóstolo está dizendo. Por quê? Porque Paulo, lembra que lá em Efésios, Paulo vai falar do corpo de Cristo? Lembra que em Efésios estudamos que a igreja é a eclésia, não é? É o corpo de Cristo. E agora, na carta aos Colossenses, nós estamos estudando que Cristo é a cabeça do corpo. Então, quando nós falamos que a igreja está sofrendo, o sofrimento da igreja é o sofrimento do corpo de Cristo. E se o corpo sofre alguma dor, se nós estamos com algum membro do nosso corpo doente, não é, passando por alguma necessidade, a cabeça também sofre, todo o corpo sofre. Quando nós batemos com o mindinho, não é, damos um tropeção, batemos com o dedão do pé em alguma coisa, o corpo todo não sofre? Nos impossibilita de andar direito, nos tira, às vezes, a razão para estarmos falando, né, conscientemente, porque o tempo todo você está focado naquela dor que você está sentindo. E pensar que a cabeça, que é Cristo, sofre essa mesma dor, eu faria a analogia com um membro do corpo amputado. Dizem que uma pessoa que sente muita dor em determinado membro e ela tem aquele membro amputado, ela passa, não é, muito tempo sentindo a dor daquele membro.
mesmo o membro não estando mais ali. Então, nós percebemos que a dor, não é, o que diz, não é, que está doendo é o nosso cérebro. Quando nós batemos, o que vai simular para o nosso corpo, o que vai dizer para o nosso corpo que alguma coisa está errada, alguma coisa aconteceu? É o nosso cérebro, é a mensagem que o cérebro manda dizendo que alguma coisa aconteceu errada ali com aquele membro. Então, John Wesley está dizendo que o sofrimento de qualquer membro é o sofrimento de todo o corpo, e especialmente da cabeça, que fornece força, espírito, sentido e movimento a todos os membros. Em segundo lugar, John Wesley vai dizer: porque eles são por causa dele, ou seja, o sofrimento, eles advêm por conta de Cristo, pelo testemunho da sua verdade. E estes também são necessários para a igreja, não para reconciliá-lo com Deus ou satisfazer pelo pecado, porque Cristo já fez isso perfeitamente, mas, por exemplo, para outros, aperfeiçoando os santos e aumentando a sua recompensa. Então aí está. Não é? Eu trouxe esse comentário, não é? Esses textos de dois comentaristas. Eu trouxe um outro texto também, que aqui é do livro, não é, que temos estudado para trabalhado em cima desse livro, Colossenses e Filemão, introdução e comentário, de Ralph Martin. Um excelente livro, foi indicado pelo meu primo Fernando, e eu tenho utilizado ele nos nossos estudos. E aqui o Ralph, ele vai fazer o seguinte comentário: explicação do versículo 24. Quando Paulo fala do seu sofrimento, enquanto escreve a carta, ele está preso em Roma por causa de sua insistência na propagação do evangelho. No entanto, esse sofrimento não pode ser entendido como plenitude da obra de Cristo, mas são aflições que ele, Paulo e toda a igreja, como corpo de Cristo, enquanto fiel ao evangelho, sofrem. E sendo o sofrimento da igreja, é o sofrimento do próprio Cristo, já que se entende a igreja como Cristo presente na realidade, por isso a favor do seu corpo. O batismo nos conecta a Cristo, tanto no sofrimento como na salvação. Paulo entende que seu sofrimento trouxe benefício para a igreja. E aí o Ralph usa duas referências. Primeiro, a de Efésios 3,13, que nós acabamos de ler, não é? Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a glória de Deus. E ele também traz o texto de 2 Coríntios 1, versículos 5 e 7. 5 a 7. Paulo diz o seguinte aqui na sua segunda epístola aos Coríntios: porque assim como o sofrimento de Cristo, como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós, com paciência, os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim os sereis também na consolação. E o capítulo 4, versículo 10 a 12, Paulo vai dizer o seguinte: levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Então aí está essa explicação que eu queria trazer logo de cara, assim, no nosso estudo, para que os irmãos possam, não é, responder à luz da Bíblia
quando forem indagados, não é, a respeito disso. Qualquer coisa que diga que Cristo não é suficiente para a nossa salvação, qualquer coisa que diga que qualquer teologia, qualquer heresia, não é, qualquer pessoa que chegue para você e diga que Cristo não é o suficiente para a nossa salvação, que o sacrifício dele não foi suficiente, é uma tremenda heresia, e os irmãos agora têm esses textos e podem estar estudando, meditando e combatendo, não é? Respondendo à luz da Bíblia aquilo que a palavra de Deus nos explica. E se forem questionados com relação a esses versículos que as pessoas tiram de dentro do contexto, e agora eu vou explicar o contexto pelo qual Paulo escreveu este versículo, os irmãos também poderão responder. Então vamos agora, não é, introduzir aqui e dizer o contexto em que Paulo escreve esse texto, o contexto em que Paulo começa a falar aqui para a igreja de Colossenses a respeito do seu ministério. Nós vimos que Paulo começou dando a saudação à igreja, não é? Paulo falou ali, deu ações de graças pela igreja. Ele falou que a igreja tinha ali, ele dava graças a Deus pela fé, pelo amor, pela esperança. Ele depois passa a orar pelos colossenses, e quando Paulo ora, Paulo já introduz ali a teologia que ele estará tratando em sua carta. E durante todo esse tempo nós vimos que Paulo já veio combatendo algumas heresias que estavam atacando ali a igreja em Colossenses, os gnósticos estavam levando para dentro daquela igreja. Na semana passada nós estudamos sobre a excelência da obra da pessoa de Cristo, quando Paulo vai ali, um texto lindo, né, dizer que Cristo é a imagem do Deus invisível e aquilo que Cristo realmente faz em nossas vidas, que ele nos livrou das trevas, do poder do diabo e seus anjos. Isso tudo só Cristo é quem pode fazer. E Paulo usa textos e palavras e expressões que eram muito utilizadas pelos gnósticos naquela época. Então nós vimos aqui quando ele fala, por exemplo, de tronos, soberanias. Paulo vai usar muito a palavra mistério. Paulo vai falar muito sobre sabedoria. Por quê? Tornando a lembrar aos irmãos, os gnósticos, eles diziam que a sabedoria, o pleno conhecimento era uma coisa dada para um determinado grupo, que só aquele pequeno grupo seleto, selecionado, sabe lá por quem, não é? Porque por Deus não foi, é que poderia receber essa orientação. E Paulo vai estar sempre falando aqui na carta dele que o conhecimento é para todos. A partir aqui, desde o início, né, quando ele ora, Paulo já vai dizer aqui, ó, logo no versículo 9, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis do pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Quer dizer, o tempo todo Paulo vai estar ali atacando, falando, ainda que não diretamente, mas ele coloca a mensagem dele ali, sempre em tudo aquilo que ele escreve. E agora Paulo vai falar do seu ministério. O ministério de Paulo era muito atacado. Porque quando nós estudamos a palavra, eu estava refletindo bem sobre essa questão, quando já desde a semana passada estava preparando os estudos, porque eu fiquei pensando, sabe, irmãos, realmente assim, eu costumo sempre pensar da seguinte forma: se o apóstolo Paulo vivesse nos nossos dias, qual seria a nossa reação com relação ao apóstolo? Será que o veríamos como o grande apóstolo Paulo? Ou será que estaríamos carregados dos nossos preconceitos, das nossas manias, da nossa presunção de grandeza? Quando você é questionado a respeito de um grande ministério, se eu perguntasse, estivesse aqui pessoalmente com o irmão e eu perguntasse para você, olha, me cita aí um ministério que você considere grandioso, quem você citaria? Quem você diria que tem um ministério grandioso, um ministério glorioso, um ministério que é abençoado por Deus? Olha, eu não estou com você, eu não sei nem quais são as pessoas que estão me assistindo, mas eu digo quase que com toda certeza que nós citaríamos, você me citaria ministérios grandes, grande número de ovelhas, grande número de pessoas frequentando aquela igreja. Mas nós citaríamos
esse contexto, citaríamos ministérios onde possuem um grande número de pessoas, onde tem 10 mil membros, onde existe 5 mil membros, uma pessoa que tem diversas pessoas sendo seguidas no Facebook, no Instagram, no YouTube. Então, esses seriam considerados os grandes ministérios. Se nós formos comparar com o ministério de Paulo, quando Paulo vivia, porque eu sempre falo, é diferente a nossa forma de olhar Paulo hoje, porque nós conhecemos toda a história e nós sabemos quão grande importância o apóstolo tem sobre a nossa vida e sobre a vida da igreja. Mas eu peço que você se coloque dentro do contexto em que as coisas estão acontecendo. Você consideraria Paulo um grande apóstolo, ele sendo preso, a quantidade de vezes que ele foi preso? Ele tendo que trabalhar para poder se sustentar, porque algumas pessoas questionavam a sua idoneidade com relação às coisas financeiras, porque Paulo arrecadava dinheiro para as igrejas, para a igreja em Jerusalém e para algumas outras igrejas que estavam em dificuldade financeira, e alguns questionavam essas arrecadações que Paulo fazia. Você consideraria Paulo um grande apóstolo, ele sendo questionado como ele era com relação à sua autoridade apostólica? Isso são pensamentos que nós precisamos, assim, parar, nos perguntar, para que nós possamos entender como era a vida desse apóstolo e como ele sofria, porque ele tinha plena consciência de que o que ele estava fazendo era uma coisa mandada por Deus, que ele estava cumprindo a ordem de Deus. Ele tinha pleno conhecimento de que ele precisava trabalhar sem cessar para que o evangelho pudesse ser propagado e pudesse ser levado àquelas pessoas. E aí ele vai lá, ele funda a igreja como a igreja de Coríntios e depois algumas pessoas se infiltram dentro dessa igreja, levam teologias que não são a teologia verdadeira, a teologia dentro do segmento que Paulo levava, e aí os membros da igreja, ao invés de parar e analisar aquilo que está sendo colocado, eles param para dar ouvidos daqueles que chegavam lá se dizendo grandes sábios, grandes conhecedores da palavra de Deus. Então é dentro desse sentido que Paulo está falando aqui. Ele vai dizer, olha, eu me regozijo no meu sofrimento. Quando Paulo diz que ele se regozija no seu sofrimento, é porque Paulo tem pleno conhecimento de que o sofrimento dele é para que muitas pessoas pudessem receber e crer em Cristo como único e suficiente Salvador. Quando Paulo esteve ali na região de Éfeso, ele passou ali 3 anos de sua vida, mais ou menos ali em Éfeso, foi quando ele teve a oportunidade, muito provavelmente, de conhecer Epáfras, porque ele tinha ali um grupo de pessoas, não é, uma espécie de seminário lá da época, onde ele recebia as pessoas, e aquelas pessoas ali recebiam uma palavra, eram ali orientadas por Paulo e depois elas eram dirigidas para determinados territórios. Por isso, os colossenses, os laodicenses, eles não conheciam Paulo pessoalmente, mas eles haviam recebido a palavra. E o que acontece quando Paulo está ali naquela região pregando? Quando Paulo esteve em Éfeso, a mensagem do evangelho foi tão bem recebida por aquelas pessoas que o culto a Diana, que era a grande deusa ali dos Efésios, ele ficou esvaziado. E aí os líderes daquela cidade, eles resolveram prender Paulo. E olha o que Paulo fala lá em 2 Coríntios a respeito desse tempo que ele passou ali em Efésios, sendo perseguido por essas pessoas, porque eles queriam matar Paulo. Porque Paulo estava atrapalhando os negócios dele. Então a gente observa que muitas das vezes aquela pessoa que não está tendo, a seu ver, ao nosso ver mundano, terreno, um bom ministério, na verdade o que está acontecendo com essa pessoa é uma grande perseguição. Mas Paulo vai dizer o seguinte aqui, logo
Logo aqui no capítulo 1, a partir do versículo 3, Paulo vai dizer o seguinte: Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como o sofrimento de Cristo, os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando-vos com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. Está vendo aqui? Por que Paulo vai dizer que ele, agora eu me regozijo? Paulo está dizendo aqui, porque ele sabe que quando ele é atribulado, é para o vosso, é para o nosso conforto e salvação. Não é vosso aqui, ele está se dirigindo à igreja de Coríntios, mas nós podemos pegar. E ele vai dizer, se somos confortados, também é para o vosso próprio conforto, o qual se torna eficaz. E no versículo 7 ele continua, a nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Os irmãos estão entendendo esse texto? Estão conseguindo alcançar aqui o tamanho do sofrimento que o apóstolo Paulo sofreu quando ele esteve ali, não é? Ele cita aqui a Ásia, ou seja, ali na região de Éfeso, pregando o evangelho. Ele diz que ele sofreu além do que ele podia suportar. Você consegue entender um sofrimento além daquele que você consegue suportar? Paulo está dizendo aqui que ele se desesperou até da própria vida e que ele teve sobre si a sentença de morte. E ele não morreu. E ele diz aqui, olha, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Por essa causa, né, para que a mensagem pudesse chegar até os colossenses que Paulo havia sofrido. Mas agora Paulo não está aqui dizendo para aquela igreja, eu sofri por vocês e vocês estão aí dando ideia para outros mestres. Não, Paulo vai dizer, olha, eu me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne a favor do seu corpo, que é a igreja. Porque Paulo entende que todo aquele que se dispõe a seguir, a servir ao Deus único e verdadeiro e a cumprir aquilo que Cristo, né, a levar a mensagem de Cristo conhecida a todos, essa é uma pessoa que com certeza ela vai sofrer. E isso é uma mensagem que está muito errada dentro das cabeças, dentro de nossas igrejas hoje em dia. Porque a gente acha sempre o contrário, que do momento que eu aceito a Cristo, minha vida vai passar a ser um mar de rosa. Essa é a mensagem que nos é dada. E não é, irmãos. Nós não vemos isso na Bíblia. Nós não vemos isso no Novo Testamento. Quando nós pegamos o Antigo Testamento, nós vamos ver um pastor de ovelha que vira rei. Nós vamos ver nômades que vira pai de uma grande nação, nós vamos ver coisas assim acontecendo, milagres. Mas aqui dentro do Novo Testamento, o contexto é outro. Nós vamos ver uma pessoa que tinha uma posição como a de Paulo, um estudioso, um homem que dentro da sua cultura era com certeza um dos mais cultos, um dos mais estudados, ser perseguido, ser obrigado a fazer tenda para se sustentar, viver sendo açoitado, viver em cadeias. É esse o contexto dentro do Novo Testamento. E nós não podemos estranhar, porque parece até que não lemos os evangelhos. Dentro do evangelho nós vemos um Deus
que se faz homem para habitar entre nós, ele larga, ele deixa a grandeza celeste, ele deixa ali os anjos que o serviam, ele deixa a presença do Pai, e ele se humilha, ele se faz homem para viver no nosso meio, e aqui no nosso meio ele nasce de forma humilde numa manjedoura. Onde está a riqueza? Ele vai ali pregar para as pessoas, ele vai ser injuriado, ele vai ser amaldiçoado, vão desejar ali que ele morra e eles vão levá-lo até a cruz. A forma mais humilhante de morte que existia na época. E isso tudo ele fez por amor a nós. Então, como que nós não podemos entender o sofrimento dentro do cristianismo? E se nós pararmos, irmãos, para analisar por que tem que acontecer dessa forma? Por que uma pessoa, quando ela se dispõe a pregar o evangelho, ela é tão atacada? Porque ela está pregando o evangelho. Porque ela está levando a palavra que liberta. E o rei das trevas, ele não está sossegado, ele não está dormindo. Satanás não está dormindo. E ele procura atacar aqueles que estão ali fazendo com que a palavra de Deus de fato se expanda, com que a palavra de Deus alcance as pessoas perdidas. São esses que Satanás vai tentar atacar. Por isso que as pessoas são perseguidas, por isso que são atribulados, por isso que ficam doentes, não é? E quando eu estava analisando essa parte aqui, que é uma parte muito polêmica, é muito complicado, não é, de estarmos fazendo entender isso, fazendo os irmãos entender isso dentro do contexto aqui, não é, de todo o texto e daquilo que Paulo de fato nos queria trazer. Eu lembrei de uma situação que talvez, não é, eu não sei, muitos irmãos não tenham se atentado. No domingo passado eu preguei na igreja e eu preguei ali sobre fazendo uma comparação entre o milagre que Jesus fez ali em Betesda, né, no tanque de Betesda, e o milagre que Jesus fez em Genezaré. E quando eu estava vendo o texto, eu observei que das duas vezes que a Bíblia relata que Jesus esteve na região de Decápolis, nas duas vezes que ele esteve na região de Decápolis, uma para libertar um endemoniado gadareno, e dessa vez que ele vai a Genezaré e ele cura ali aquelas pessoas, antes dele chegar, ele passa por uma tempestade. A primeira tempestade, ele está dentro do barco, quando ele está indo ali para libertar um endemoniado gadareno. E a segunda vez é Jesus, aquela passagem de Jesus andando sobre o mar, os discípulos estão ali, não é, desesperados no meio da tempestade. E aí a gente pode ver, são as hostes malignas se levantando, querendo impedir que eles chegassem àquela região. Porque muitas pessoas seriam salvas, muitas pessoas seriam libertas, uma região oprimida e que precisava da palavra. Então nós podemos observar a forma como existe sempre essa luta. E aí eu chegaria até, os irmãos não levem a sério o que eu vou falar agora, não é? Mas se a gente não está passando por nenhum sofrimento, temos que parar, dar um passo atrás e analisar a nossa vida e o nosso ministério. Porque que ministério é esse que não tem sofrimento? Que ministério é esse que está só no mar de rosas? E se você está cedendo ao sofrimento e querendo desistir, eu digo para você, meu rapaz, cadê o teu chamado? Cadê o teu chamado? Quando somos chamados a participar das aflições de Cristo. É isso que Paulo está dizendo aqui. Se o próprio Cristo foi tentado, não é, viveu em forma humilhante se comparado com o seu status no céu, como que nós queremos ter só grandezas no ministério? Riquezas, reconhecimento. Esse é um grande problema. Essa é uma grande tentação. E aí nós podemos até perceber que Jesus foi tentado com relação a isso. Quando Satanás diz, olha, se você se prostrar diante de mim, todos os reinos, né, todos os reis te adorarão. Jesus foi tentado com relação a isso. E nós somos tentados com relação a isso constantemente, porque queremos reconhecimento, queremos honra e por aí vai. Mas vamos adiante. Paulo vai dizer, a grande alegria
da observação inicial de Paulo é explicado pela razão que ele dá o seu sofrimento. O sofrimento dele é por eles, pelos novos, pelos crentes, pela igreja primitiva, não é? São por vós. Quando Paulo diz preenche o que resta das aflições de Cristo ou cumpra o resto das aflições de Cristo, ele não quer dizer que o sofrimento de Cristo foi incompleto ou insuficiente para salvá-lo, nem que haja uma parcela pré-determinada que deve ser pago por todos os crentes. O que Paulo está dizendo é que o sofrimento é inevitável ao levarmos as boas obras de Cristo ao mundo. O sofrimento é inevitável. O apóstolo menciona as aflições de Cristo porque todos os cristãos estão relacionados a ele. Todos nós estamos relacionados a Cristo. Quando sofremos, Cristo sofre conosco. Mas esse sofrimento pode ser suportado alegremente porque ele transforma vidas e leva pessoas ao reino de Deus. Né? Amém. No versículo 25, Paulo diz: da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus que me foi confiada a vosso favor para dar pleno cumprimento da palavra de Deus. O que Paulo está dizendo aqui? Na comunidade gentia, Paulo era conhecido como ministro. E a palavra aqui neste versículo é traduzida como dispensação, é o termo oikonomia, no grego. O sentido que Paulo emprega o termo tem a ver com a missão que ele recebeu de mordomo da casa do Senhor. Não é ele que instituiu esse cargo para si mesmo. Por isso que Paulo, sempre quando ele começa as cartas, ele fala, não é, da parte de Deus. Aqui, aos Colossenses, ele vai falar, ó, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus. Então, Paulo sabe que o ministério dele de mordomia, como diaconia, né, esse ministério, ele veio da parte de Deus. Então, o sentido em que Paulo emprega o termo de dispensação aqui tem a ver com a missão que ele recebeu de mordomia da casa do Senhor. Não é ele que se instituiu nesse cargo, como fazem algumas pessoas nos nossos dias, mas ele foi chamado e instituído pelo próprio Senhor da igreja. Seu serviço, como ele entende, está em fazer o plano de Deus acerca de toda a realidade a partir do Evangelho e da obra vicária de Jesus Cristo. A segunda parte do nosso estudo de hoje fala sobre a mensagem de Paulo e está contida aqui nos versículos 26 e 29. Os falsos mestres de Colossos, eles acreditavam que a perfeição espiritual era um plano secreto e escondido, que apenas algumas pessoas privilegiadas poderiam descobrir. Seu plano secreto deveria ser exclusivo. Paulo afirma que está proclamando a palavra de Deus em sua plenitude, não apenas uma parte do plano. E essa mensagem é para todos. Então, todos nós que buscamos a Deus, irmãos, podemos receber pleno conhecimento da sua vontade. Essa foi a oração de Paulo lá na carta aos Efésios, para que aqueles irmãos pudessem ser cheios do pleno conhecimento de Deus. E aqui Paulo está, aos Colossenses, Paulo vai pedir que eles sejam cheios do conhecimento, plenos, não é, do conhecimento da vontade de Deus. Então isso está ao alcance de todos. Basta você querer estudar, se dedicar. Você não vai adquirir conhecimento vindo sobre você sem que você busque. Quando nós buscamos, quanto mais nós buscamos, mais nós somos cheios desse conhecimento. Agora, se você não pega a Bíblia para estudar, se você não pega a Bíblia para ler, se você é crente que só conhece versículos de caixinha de promessa, sem entender o contexto em que aqueles versículos foram ditos, você não vai ser cheio do pleno conhecimento da glória de Deus. O versículo 26, Paulo vai dizer: o mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos. Esse versículo aqui, ele é importante, prestem atenção, porque Paulo, ele diz que o conhecimento está ao alcance de todos, mas agora Paulo vai dizer que esse mistério esteve oculto,
o que Paulo quer dizer aqui quando ele diz que o mistério esteve oculto? O mistério foi revelado por meio de Cristo. Quando estudamos a carta aos Efésios, nós também falamos sobre esse ponto, não é que com Cristo foi revelado todo o mistério, então agora não tem mais nada para ser revelado. E aqui Paulo está dizendo, olha, o mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos. Então agora não existe mais mistério. Olha como nós hoje somos privilegiados se comparados com aquelas pessoas que viveram anteriormente, antes da revelação completa de Deus. Em Cristo, houve, né? Nós estudamos ali que ele é a imagem do Deus invisível, ou seja, ele é a imagem do Deus que resolveu se revelar, e quando Deus se revela, ele se revela por meio de Cristo, e através da revelação de Cristo, todo o mistério que estava oculto antes passa a ser revelado. Ali na carta aos Efésios, lembra que Paulo vai falar que é a nova comunidade, não é? A nova sociedade formada por Cristo, que é ali o mistério que Paulo revela, está ali trazendo, é justo a mensagem, não é? Cristo também para os gentios. E olha que lindo que Paulo vai dizer aqui, eu acho esse versículo lindo, porque Paulo vai dizer no 27, os quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios. Isto é, Cristo em vós, esperança da glória. É Cristo dentro de cada um de nós. Isso é lindo, irmãos, né? Glorifiquemos a esse Deus que se revela e que habita dentro de cada um de nós. Isso é o grande mistério de Deus revelado. E Paulo vai dizer aqui, o qual anunciamos, advertindo a todo homem. Observem esse versículo. Paulo vai repetir 3 vezes todo homem. Isso aqui é uma cutucada que Paulo está dando lá nos gnósticos, que diziam que a sabedoria era para um grupo exclusivo. Então Paulo o tempo todo ele incute ali a mensagem, né, ainda que de forma, né, objetiva, mas, né, subjetivamente ele bota ali a mensagem para atacar esses falsos mestres gnósticos. E aqui Paulo vai dizer, o qual nós anunciamos, ou seja, Paulo anuncia, não é? Cristo em vós, esperança da glória, advertindo a todo homem, não tem exceção, ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito diante de Cristo. Todo homem pode se apresentar perfeito diante de Cristo. O mistério foi revelado, o mistério está aqui. E quando nós lemos a palavra de Deus, ele abre as nossas mentes, ele abre os nossos corações e ele se revela para cada um de nós. Não deixe de usufruir do grande privilégio que nós temos. E Paulo encerra aqui, né? Nós encerramos aqui com o versículo 29, quando Paulo vai dizer, para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. Então aqui Paulo vai dizer que ele se cansa, ele se esforça o mais possível, não é, para poder levar essa palavra, essa mensagem a todos. E aí, irmãos, já encerrando, eu gostaria de refletir e que todos nós refletíssemos como que nós somos sensíveis, não é, irmãos? Como que nós abrimos mão de forma tão fácil daquilo que Deus coloca a nosso encargo. Como que nós nos deixamos ser levados pelas glórias terrenas, pelos reconhecimentos terrenos e esquecemos de Deus, esquecemos da palavra verdadeira de Cristo. Qualquer coisa, qualquer palavra maldita, maldita no sentido de mal colocada, né, para nós, qualquer ziquezira lá com uma irmãzinha, né, no grupo de oração, qualquer
palavrinha mal entendida, e aí o irmão vai embora, larga o culto, o irmão diz que vai largar todos os seus cargos. E aí eu pergunto, onde está o nosso chamado? Quando nós comparamos com a vida de Paulo, com tudo aquilo que Paulo largou, a forma como ele, né, se abdicou, o próprio Cristo, largando, deixando os céus e vindo aqui para poder se revelar a nós. E como que nós podemos retribuir dessa forma? Porque quando eu brigo com o meu irmão, e isso lá na carta aos Efésios nós trabalhamos bastante ali, porque Paulo falava o quê? Que nós tínhamos que estar alicerçados e arraigados em amor. Se nós não permitirmos que o amor de Cristo nos transforme a ponto de podermos suportarmos uns aos outros, irmãos, quem perde é o Evangelho, quem perde é a palavra, porque enquanto nós perdemos tempo em problemáticas internas, em coisa de cunho pessoal, nós deixamos de levar a palavra às pessoas que ainda não têm. Quantos pastores perdendo tempo em assembleias, resolvendo probleminhas de irmão com irmão, porque o irmão disse, porque o irmão fez, porque aconteceu, e aí a gente perde dias e dias tratando aquelas coisas ali e deixamos de levar a palavra de Deus. Que nós possamos ser sábios, que nós possamos estar realmente alicerçados no amor de Cristo e que nós possamos sempre buscar. Hoje de manhã eu até estava falando isso com meu esposo, não é? Que o autoconhecimento, o domínio próprio, como isso é importante, porque quando eu possuo o domínio próprio, não é que eu não vou ficar zangada, não. A gente fica zangado sim, a gente fica muito enraivado com muitas coisas, mas se eu tenho domínio próprio, eu consigo me controlar. Eu consigo analisar de forma fria aquilo que está acontecendo para não dar uma resposta que vai colocar mais lenha naquela fogueira. Isso é se deixar dominar pelo Espírito Santo. Não é fácil, e aí eu sempre digo, a gente sobe 3, 4, 5 degraus e quando a gente vê, a gente desce 10 em algumas situações, mas o Espírito Santo vai lá e nos puxa e nos traz novamente para que nós não venhamos a desistir da nossa caminhada. Não é fácil, ninguém disse que ia ser fácil, quem disse que ia ser fácil mentiu para você. É difícil, mas vale a pena, vale muito a pena. Que o Senhor possa estar tocando em seus corações, falando, completando a mensagem que eu não tive condição de completar e que nós possamos ser transformados por esse amor de Cristo e possamos entender a sua obra em toda a sua plenitude. Amém.